começamos com a Temfront, tá? Nós éramos consultores para a loja de celular. Eu cuidava do posicionamento de marca dessas lojas no Instagram, nas redes sociais em geral, YouTube. E o Sérgio cuidava do estratégico, financeiro, vendas e pessoas também. Nós atuamos ali por 3 anos em uma franquia, né, ali no Vale do Paraíba. Essa loja ela saiu de 1 para 4 quando nós operávamos como estratégico desse negócio. E depois a gente expandiu para o Brasil. A gente chegou a cuidar de outros negócios no Pará, em Minas e outras cidades e estados do país. E a gente sentiu que existia uma dor no mercado que uma planilha ela não sustentava, que era o fato de não conseguir centralizar a informação, de você não conseguir confiar ali na operação com o seu colaborador. Eram informações muito soltas. E foi assim que nasceu a Temfront. Então, a Temfront ela nasceu ali em 2023. De 2023 para cá, nós temos uma base com mais de 500 lojistas hoje. Então, a gente já tem uma experiência aí com um pouquinho de cada negócio de vocês. A gente escuta vocês todos os dias, a necessidade do balcão, da gestão, do financeiro. E, através dessa experiência, nasceu o Código Mobile. Tá? O Código Mobile é esse evento, esse encontro que a gente viveu nos últimos 90 dias. E hoje a gente está entregando o evento final. Foi um evento, um movimento que nós desenvolvemos 100% gratuito. Eu lamento que muitas pessoas só tenham visto hoje, mas a gente tem tido um pessoal que acompanhou a gente desde o primeiro momento. No primeiro encontro, a gente falou de pessoas e cultura, foi muito legal. No segundo, a gente falou de posicionamento e marca. E agora a gente vai falar sobre regularização fiscal e reforma tributária. Tá? E vamos começar o nosso podcast. O que? Eu vou passar... Peraí, não gostei. Aí. Posiciona Sem não dá? Não, mas não vai aparecer. Vai. Deixa comigo, não dá. Dá risada, o pessoal forçado. Alguém já foi em programa ao vivo? Eu já fui quando era adolescente. Alguém já foi em programa ao vivo alguma vez ou não? Já? Que isso, vocês estão pra Quem frente deu demais, contra-rega lá, o cara levanta, bate palma aí. Bate palma, dá Dá risada. Entendeu? É o mesmo Não esquema. vai- Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Frontcast, uma iniciativa do Código Mobile, em participação com a Temfront, esse evento que nós vivemos 100% gratuito nos últimos 90 dias. Um movimento que foi gerado para conscientizar e tornar profissional, ainda mais profissional, esses lojistas do nosso mercado, o mercado mobile. E hoje à noite, especialmente, a gente tem um convidado aqui conosco, o James, de Salvador, diretamente da Bahia conosco, fazer uma apresentação sobre esse parceiro, esse amigo e esse irmão em Cristo, que é esse primeiro convidado do nosso Frontcast. O James ele está no mercado mobile há 8 anos. Ele vai falar um pouco mais sobre a sua experiência, mas principalmente sobre a regularização fiscal, que é o tema principal que nós vamos discutir aqui hoje. É possível uma loja de celular ser 100% regularizada? O James vai ajudar a responder essa pergunta. E algo que nós conversamos, e ele pediu para que eu trouxesse à mesa, e isso é muito legal. Hoje o James vive 100% da sua loja. Ou seja, ele não tem outro tipo de negócio. Não tem uma distribuição de renda. E isso faz muita diferença quando você busca regularizar o seu negócio, né? Porque a pergunta que mais nos fizeram quando nós anunciamos a participação do James nessa noite conosco é: possível regularizar a loja e manter a margem de venda de aparelhos de celular, seja iPhone ou outros tipos de dispositivo? E o James respondeu isso para a gente, e é por isso que hoje ele está aqui conosco, e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele, que se disponibilizou a vir lá de Salvador para estar um tempo aqui com a gente. Boa noite, eu me chamo James Nobre. Confesso que estou um pouquinho... Brincadeira. Tá tudo bem. Hoje o assunto a se tratar, como a Laís mesmo disse, a pergunta que todo mundo faz é se é possível. É possível, de fato, você trabalhar, ter uma loja e ter margem? Acho que é a principal pergunta, né? Eu só não digo que é possível, como também é possível aumentar a margem. Hoje, com certeza, a minha margem é maior do que o mercado cinza. Então, hoje eu vivo essa realidade dentro da minha operação. Eu quero contar
é que quando nós começamos com esse movimento, James, do Código Mobile, algo que a gente se respondeu muitas vezes é que por que nós precisávamos dar voz a este movimento, sendo que com a Atenfront nós já tínhamos alcançado o que nós buscávamos como objetivo de sucesso de negócio, né? Tá. A gente já atende hoje a nível nacional, tem muitos lojistas com mais de uma loja conosco, e esse sempre foi uma preocupação nossa, fazer com que esse lojista que entra para a Atenfront, ele tenha um crescimento exponencial e segurança de utilizar o sistema em mais de um CNPJ. E quando a gente se perguntou isso, a segunda questão que veio para nós é: qual é o maior problema que o mercado mobile enfrenta hoje para se tornar uma empresa de sucesso e que não tenha como ego o faturamento, né? E a gente se respondeu ali muito rapidamente, né, Sérgio, falando que não é o marketing, não é vendas, não é o comercial, muito menos pessoas, muito menos o seu time. É a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de direcionamento. E quando a gente conheceu o James através da Atenfront, a gente se conectou, principalmente pelo fato dele ser nosso cliente, mas a gente começou a acompanhá-lo e entender o que ele fazia ali na empresa dele, e a gente viu ele levantando a voz sobre a regularização fiscal, algo que o mercado mobile trata como um assunto sensível, um assunto que não se pode falar, ou se pode falar, fala sempre entre linhas, não tem objetividade, não fala com clareza o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é. Então, eu vi ali você fazendo esse movimento, eu falei, não, tem coisa aí. E esse movimento que nos trouxe para esse lugar, nos últimos 90 dias, fez a gente entender que sozinho a gente não vai conseguir realizar essa mudança de consciência que nós desejamos para esse mercado que fatura bilhões no Brasil. E, mesmo assim, ainda não se enxerga como empresários que merecem um ambiente melhor para fazer seu investimento, seu dinheiro, além de carros, além de lanchas, além de relógios. Porque falta conhecimento, falta pessoas que falem sobre esse ambiente que vai elevar, não o seu status, mas o seu nível de consciência e aquilo que você vive no dia a dia. E foi num dia muito comum, e a gente gosta de falar que o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Foi num dia muito comum que o Sérgio e eu, a gente conversava sobre o mercado e quais seriam os próximos passos ali do nosso negócio, como a gente deveria se posicionar. E o nome do James, que já era alguém que eu estava acompanhando, me veio. Eu tinha já o contato dele e eu liguei para ele. Você lembra disso, James? Lembro. Liguei para o James e falei, James, que história é essa de regularização fiscal? Você está fazendo isso mesmo ou você só está mostrando mídia? Porque existe muito disso. Principalmente nesse mercado que todos nós conhecemos, anúncio hoje é fácil. Você grava qualquer coisa e fala que está fazendo, mas na realidade dos fatos, existem as pessoas que não estão fazendo isso. Mas e aí, James? É ou não é? Esse foi o nosso questionamento, né? Então, acho que para começar, eu queria que você falasse para o pessoal qual foi a resposta para essa pergunta que eu te fiz na chamada. Eu perguntei para o James, eu falei, isso que você está falando é verdade? Porque se for verdade, eu quero você comigo, eu quero você perto de nós. Porque o movimento que nós fizemos precisa de você nesse lugar. E aí você me respondeu, queria que você compartilhasse como é que foi. Ótimo. Para eu responder essa pergunta que a Laís está me fazendo, eu preciso trazer para vocês a realidade antes disso. A realidade antes disso é que nós começamos basicamente da mesma maneira. A gente começa com uma oportunidade de negócio, que é vender iPhone, que é um produto altamente desejável e que você tem uma barreira de entrada muito pequena, principalmente vocês que moram aqui, talvez em São Paulo, grande maioria. Então, todo mundo viu uma oportunidade, através desses produtos, de comercializá-lo. O que a gente não conseguiu, talvez, perceber é que o negócio ia tomar uma proporção muito maior do que a gente poderia imaginar. Então, ano após ano, eu imagino que muitos deles foram crescendo e faturando cada vez mais, ao ponto que acendeu um alerta. Opa, eu estou faturando X e eu não consigo declarar isso. Então, eu comecei a dedicar energia para o meu negócio, eu vivia em prol daquilo, então me veio a consciência, será que aquilo que eu estou trabalhando, de fato, vai ser algo que eu vou poder, talvez, deixar um legado, ou deixar uma empresa para meu filho, ou essa empresa vai me trazer vergonha em determinado tipo de momento? Então, essa consciência começou a chegar para mim quando eu já tinha 4 anos de atuação, Laís. Então, com 4 anos de atuação, eu já comecei a ter essa percepção. Hoje eu tenho 8 anos de atuação dentro do ramo. Então, quando eu começo a atuar e começa a surgir essa preocupação, que eu imagino que todos que estão aqui já surgiram, porque vocês já devem faturar um valor expressivo e ainda não consegue demonstrar isso de maneira 100% formal, eu comecei a me preocupar. E com a preocupação,
a principal preocupação, de fato, era que se aquilo que eu estava fazendo estava condizente com os meus princípios e valores. A minha principal preocupação talvez não fosse uma multa da Receita, uma apreensão dentro da minha loja, mas aquilo que mais me preocupava era que eu pregava algo e estava vivendo algo totalmente distinto dentro do meu trabalho. E por diversas vezes eu já quis desistir. Eu falei assim, ó, não tem como isso aqui regularizar. Não tem como. Por quê? Vendo o mercado competitivo como é, eu trabalhando com um preço abaixo do mercado já está complicado. Imagine se eu aumentar o preço, eu vou quebrar. Então, ano após ano, eu via a impossibilidade disso acontecer. E nos últimos 2 anos foi que eu falei, ou vai dar certo eu fazendo a coisa certa, ou vai dar errado eu fazendo a coisa certa. E é interessante porque a gente tem vivido um momento no mercado mobile que eu também apostaria que pelo menos 50% da sala aqui que está conosco já ouviu, é que o mercado mobile vai acabar. Né? Quantas vezes a gente já não escutou isso? De 6 em 6 meses, parece alguém falando isso, vai acabar. Vai acabar e a gente viu grandes empresários, parceiros da Temfront, inclusive, que simplesmente saíram do mercado por um burburinho. Deixaram de atender o mobile para ir para lojas de roupa e outros nichos, outros negócios, porque acreditaram nesse burburinho e acreditaram que realmente a ausência da regularização fiscal vai fechar portas de negócios. E eu acredito que isso é possível, mas a gente não está somente olhando para esse lado ruim, a gente está olhando para, tá bom, existe isso, esse é o risco, eu quero correr esse risco, mas e se eu não quiser? E se eu tomar essa decisão de mudar? Então, com isso que você está trazendo para a gente, eu acho que uma pergunta até primeiro, mais importante, antes do CNPJ, do James, o que fez você criar consciência para buscar a regularização fiscal, tá ligado ao CPF? Exato, estava totalmente ligada aos princípios e valores que eu acredito. Então, óbvio que existia a preocupação de uma multa, de uma apreensão. Lá no Nordeste, eu sou de Salvador, Bahia, começou a ter muitas apreensões. E foi cada vez mais se agravando. Então, teve gente perdendo casa, teve gente perdendo carro. Então, toda semana está tendo fiscalização dentro das lojas. Mas essa não era a minha principal preocupação. A minha principal preocupação era, de fato, viver aquilo que eu pregava. Então, eu pregava um princípio, um valor cristão, mas dentro do meu negócio eu não vivia isso. E aí eu falei para a Laís me ligou, eu falei, Laís, eu tomei uma decisão. Óbvio que foi gradual, eu comecei isso no início de 2025. Hoje, a minha operação ela é 100% regular. Todos os produtos que eu compro são com nota fiscal e homologação Anatel. Porque não adiantaria ter nota fiscal e não ter homologação Anatel. Então, tudo que eu compro hoje, nas distribuidoras, né, elas são regulares. Mas isso vem de uma decisão, de um princípio, primordialmente. Então, estava me cobrando, Deus estava me cobrando isso, né? Eu não queria muito envolver a questão religião, mas foi de fato o que aconteceu. Eu não posso omitir nem mentir. Foi isso que aconteceu. O que me levou a tomar essa atitude foi os princípios e os valores que me norteavam. Eu gostei muito de como você falou, talvez, de não misturar religião. Eu acho que um grande ponto para a gente, e também responde ao movimento que nós estamos construindo, é que a gente realmente parou de misturar. Certo. E não dá para separar um princípio e um valor daquilo que você construiu, daquilo que você criou. E a gente brinca que o cachorro é a cara do dono. É muito difícil você conhecer uma pessoa que é barulhenta e o time dela não ser barulhento também. Então, por que se a gente não separa isso, separar um valor e um princípio que é tão forte dentro da sua casa, da sua mesa, com seus filhos, com a sua esposa, e aí dentro do seu negócio, entrou da porta para dentro, não, isso não funciona aqui. E falando nisso, James, acho que a pergunta que mais me fizeram quando a gente falou, James vai aqui nos dar respostas para aquilo que o mercado trata com tanto silêncio e até uma falta de cuidado, né? Porque as pessoas não querem falar sobre regularização fiscal. Sabem que é um mercado que precisa tratar disso, mas ninguém quer falar disso, porque sempre tem um tabu, sempre tem um ponto. E eu quero trazer para os lojistas, é possível realmente comprar produtos com nota fiscal, trazer essa regularização mantendo a margem? Você respondeu que aumentou. Queria que você falasse no detalhe, em percentual, como que isso impactou a receita da sua loja. Perfeito. Hoje, quando o lojista fala, ele sempre fala de faturamento. Como a gente trabalha com um produto que ele tem um alto valor agregado, faturamento para dentro do nosso negócio é mais um número. Mas quando você trabalha dentro de um posicionamento onde você está trabalhando dentro do mercado cinza, você vai ter um número atrativo, você vai ter um faturamento alto. A questão é, como você está trabalhando esse preço? Você tem uma média estipulada, baseada no teu custo da sua operação, como é que você trabalha? Boa parte do mercado, eu vim do mercado também, trabalha com o seu preço baseado no preço da concorrência. Então, existe ali um valor onde todo mundo trabalha com esse valor. Só que dentro do mercado regular, não tem como você trabalhar dentro desse valor. Até porque, em determinado tipo de produto, o preço de compra é diferente do mercado cinza. Então, ele te obriga a você vender mais caro. Ele te obriga a você trabalhar fora do produto, do preço de mercado. Então, quando eu comecei a regularizar a minha operação,
Naturalmente, eu tive que trabalhar com um preço diferente do que todo mundo trabalha. E o meu maior medo de transitar para a área formal era essa. Se eu mudar o meu preço, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir vender. O que foi o ativo mais poderoso que viabilizou que hoje aumentasse a minha margem. A minha margem no faturamento que eu tinha era algo em média de 15%, 14% no final da linha. 15% a 14%. Essa, basicamente, é a margem de todo lojista no final, vendendo bem. Vendendo acessórios bem, vendendo celular bem, é 14%. Hoje, a minha margem foi para 20%. Eu estou faturando menos, isso aí eu não consigo explicar. Mas eu estou faturando menos e minha margem está maior e eu estou ganhando mais dinheiro. Mas, óbvio que tem uma explicação técnica para isso. Porque faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. A minha margem aumentou porque, primeiro, eu estou comprando melhor. Então, eu compro melhor quando vocês, basicamente, que ainda estão no cinza, vocês compram à vista e recebem parcelado. Isso é um problema gigantesco para o fluxo de caixa de vocês. Porque você compra um produto à vista e você recebe um iPhone na troca e aí você está comercializando não dinheiro, você está comercializando iPhone. Você só fica trocando iPhone. E o dinheiro na conta em si, você não consegue visualizar. Quanto mais troca você tem, menos dinheiro você tem, porque a troca é de mercadoria. Mas dentro do sistema onde eu atuo, eu compro melhor. Eu compro 30, 60, 90. Então, eu compro melhor, eu tenho muito mais caixa e a minha margem, o meu fluxo de caixa aumentou. Então, eu fui obrigado a trabalhar com um preço diferente pelo preço de compra que eu atuava e, naturalmente, eu comecei a precificar da maneira certa. Perfeito. Eu gosto disso. Eu acredito que uma pergunta que você fez, o Sérgio pode responder. Quando nós atuávamos como consultores estratégicos, uma das primeiras coisas que nós fazíamos quando a gente entrava em uma loja de celular era compreender e fazê-lo, o lojista, entender a diferença de quantidade para qualidade. É interessante que você falou que você passou a faturar menos, mas ter uma margem maior, certo? Certo. Até porque algo muito relevante de se compreender dentro desse cenário é porque quanto mais você tem venda em quantidade de produtos, você tem o desgaste da peça. Você tem o desgaste em que sentido? Você tem que ter uma equipe muito maior, você precisa estar correndo muito mais risco no sentido sobre folha de pagamento, sobre cada uma dessas coisas. Então, focar em quantidade, falar, nossa, eu vendo 300 aparelhos, 400 aparelhos, qualquer que seja a quantidade de aparelhos que seja, não é sobre a quantidade, mas principalmente sobre a qualidade da venda que você tem. De que adianta vender 500 aparelhos com uma margem de R$100, ao passo que você pode vender 100 aparelhos com uma margem de 500, 600, 700 mil reais. Total sentido. E não apenas isso. Vamos lá que você fature bem, que você venda bem, que você tenha uma boa estrutura, mas que você não tenha regularização fiscal. A gente vai ter uma pessoa que vai tratar sobre isso aqui, né? Um especialista da área. Mas esse valor pode ser cobrado até dentro de 5 anos. Esse valor que você não declarou, você ganhou. Mas lá na frente, muitos lojistas, eu estou vendo hoje, tendo esse lucro que você teve, tendo que ser devolvido. Porque agora você vai cair numa malha fina, uma malha fiscal, ou numa fiscalização, e hoje o cenário, boa parte que eu vejo no Nordeste, eles estão trabalhando para poder pagar a conta de 3, 4 anos atrás, porque a conta chega. A conta chega. São raríssimos casos que eu vejo de pessoas que faturaram bem, que não declaravam, que passou isento disso. Hoje, boa parte de grandes lojistas que eu conheço, que faturavam acima de 500, 600 mil, eles já tiveram carro apreendido, eles já tiveram perda das suas casas, já tiveram visita da Receita Federal, já tiveram algum tipo de multa, já perderam mercadoria e vivem nesse ciclo. Você fatura bem, mas acaba trabalhando para poder pagar prejuízo. Perfeito. É interessante que, quando a gente fala de nível de consciência, do aumento desse nível de consciência que você precisa ter sobre o dinheiro que você acessa, a gente consegue comparar o nosso mercado, esse proprietário, esse lojista, que fatura muito, com atletas profissionais do futebol. A maioria, eu gosto de sempre fazer uma analogia com o futebol, porque muitos jogadores começam ganhando ali 60 mil. Né? De repente, um clube grande assina com esse cara e ele passa a faturar 1,5 milhões mês. Como é que ele lida? Como é que a cabeça dele, de 60 mil, trabalha com 1,5 milhão em 24 horas? Porque ele assinou um contrato. Então, em menos de 24 horas, ele saiu de um faturamento de 60 mil para um faturamento de 1,5 milhão. É isso que acontece com a maioria dos lojistas. E quem ensina você que você precisa aprender a lidar com o dinheiro da forma correta e dar a César o que é de César? Essa é uma pergunta que eu gostaria de te ver respondendo, James. É um princípio, né? É um princípio. Eu carrego uma frase comigo. Ou você cumpre o princípio, ou ele te quebra. Não tem meio termo. O princípio é independente daquilo que você acredita. O princípio, ele vai existir. Se você plantar coisas ruins, eu não conheço ninguém que colheu coisas boas. Então, o princípio da colheita, ou qualquer que seja o princípio, independente daquilo que você acredite ou não, se você não cumprir ele, ele vai te quebrar em determinado tipo de momento. Então, eu acredito muito nos princípios cristãos, eu acredito muito no princípio da Bíblia. E pagar impostos é um deles. A própria palavra não nos isentou
da ideia de nós pagarmos os nossos impostos. É complicado, não vou mentir para vocês. É extremamente complicado a gente ver 7, 8, 10% do faturamento ser pago e destinado para algo que não volta para você, porque você precisa de segurança, mas você tem que morar no condomínio. Você precisa dar uma escola digna para seu filho, mas tem que pagar uma escola particular. Você precisa de saúde e tem que pagar um plano de saúde. Então você não vê esse recurso voltar para você. Só que independente do que o outro faça, eu preciso fazer a minha parte. Excelente. A própria Bíblia, ela não diz diretamente que quem deve não prospera, mas existem muitas formas de você buscar essa interpretação, porque Sim. se você não entrega o que não é seu para a quem é devido, você não avança para o próximo nível. Total. E não tratar isso de forma responsável, como devemos, né? A gente acaba naturalizando uma coisa que não deveria ser natural. Exato. E James, na sua opinião, por que um lojista, dentro das opções todas que ele possui, poxa, eu já vendo, eu já lucro muito dinheiro dentro desse formato que eu atuo, por que esse lojista ele precisa considerar ir para a formalidade? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou você vai estruturar a tua operação ou você vai sair dela. Tem tempo para você ficar dentro da sua operação se você não estruturar a tua operação. Se você não fizer isso hoje, você vai ter que fazer isso em algum momento. Porque não vai dar, não se sustenta a operação desse jeito. Não tem como. Você vai trabalhar por algo que você vai ver da noite pro dia você perder. É isso que tem acontecido com muitas pessoas e todo mundo pensa, mas comigo não vai. Eu já pensei assim, tá? Eu já recebi uma visita. E eu vou contar essa história depois para vocês. Mas não existe outra possibilidade a não ser essa. Óbvio que quando todo mundo começa, você não está pensando em estruturação. Mas se hoje você já tem uma capacidade, já vende bem, cogitar e pensar e começar a fazer isso, só vai fazer com que você reduza a possibilidade de tomar algum tipo de prejuízo, porque vai acontecer. Maravilha. Conta pra gente como foi essa visita, porque você falou um pouco do seu CPF e o que te fez buscar essa regularização fiscal. Então, agora, à luz do CNPJ e entendendo por como que a ausência da regularização iria comprometer o seu patrimônio, que é o seu negócio, aquilo que você construiu e deseja legado, que é o que os empresários fazem, como que isso te provocou a partir dessa visita? Eu já estava, como eu falei para você, eu já estou num processo de formalização desde 2025. Então, eu já estava estruturando a minha operação. Quando eu recebo a visita da Receita Federal e da Polícia Civil na minha loja, eles estavam indo procurar por outra pessoa. Era outra loja que era lá, e eu comprei já a estrutura, né? A estrutura física do imóvel, e levei só a minha marca. E quando chega essa fiscalização dentro da minha loja, perguntando por outra loja, eu falei, não, essa operação aqui mudou, a minha loja é essa. Para eles não perderem viagem, eles fiscalizaram a minha operação. 99,9% na época do que tinha na minha loja tinha nota fiscal. 99,9%. O único produto que não tinha nota fiscal dentro da minha loja era um Apple Watch SE 40mm que não era meu. Um amigo trouxe para poder eu vender e ficou lá e eu nem vendi. Aí eu peguei e falei para eles, o único produto que não tem nota fiscal na minha loja é esse daqui. E aí foi terrível, porque quando a fiscalização chega, é uma das piores sensações que uma pessoa pode sentir. Você se sente, de fato, um criminoso, violado, abriram a bolsa da minha esposa, tiraram tudo, e foi extremamente complicado. E aí eles começaram a revirar, e eu falei, tudo que tem na minha loja hoje tem nota fiscal. Isso aconteceu quando, James? Aconteceu 2 meses após eu me mudar para minha loja. Eu entrei em junho de 2025, em agosto, se eu não me engano, foi em agosto, aconteceu essa visita. E você comentou que há 2 anos você já buscava regularização, então no você já estava no processo de processo. regularização. Se ele viesse 5, 6 meses antes, eu não sei se eu estaria contando essa história para vocês. E como que você se sente, e essa é uma curiosidade, como você se sente? Porque até um dado momento você estava construindo um castelo de areia. Parcialmente. Aí eu vou te dizer por quê. Eles pediram 72 horas para eu me apresentar. E eu me apresentei. Todas as mercadorias que foram apresentadas dos lojistas lá em Salvador, ninguém foi retirar. Até porque era só atestar e validar o atestado de óbito. Com 2 dias eu fui me apresentar, eu e minha esposa. A gente tem a empresa junto, nós fomos lá e aí fomos apresentar toda a documentação. Teve que ser avaliado dentro da Receita Federal. Imagine um lojista de iPhone dentro da Receita. É como se estivesse dentro de um covil. Eu falei assim, eu vou sair preso daqui. Óbvio, porque há 4 anos atrás eu não tinha uma operação formalizada e eles podiam puxar esse retroativo. Mas o que eles levaram eu tinha como provar. E aí eu passei 45 minutos dentro da Receita Federal com minha esposa, ela falou para eu não ir, meus advogados falaram para eu não ir, mas eu não tinha nada a temer. O vídeo tá gravado, tá tudo lá registrado. Uau. Eu fui assim mesmo, depois eu posso mostrar o vídeo para vocês, tá no meu Instagram inclusive. Eu mostrei, fiz questão de gravar tudo isso porque eu sabia que um dia eu ia estar aqui. Eu Perfeito. sabia exatamente que ia estar aqui. E quando eu cheguei lá, a Receita Federal sabe tudo que você compra. Todas as suas transações ele me mostrou num tablet. E aí todos os produtos que estavam lá
ele validou através das notas fiscais de Uau. origem e de saída. Eu saí com 100% da minha mercadoria da Receita Federal. 100%. Tudo Glória que a estava Deus. lá, eu saí pela porta da frente com 2 sacos de plásticos na mão e o auditor me levou até a porta e depois disse que ia virar meu cliente. Ninguém tá batendo palma por isso, gente. Nossa. Metade da sala ia ficar lá, hein? Olha, olha. Disse que ia comprar lá na loja, eu falei, não se preocupe, eu vou emitir nota fiscal. Isso Boa, aconteceu, tá boa. registrado. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi um dos piores dias da minha vida e poderia ser muito pior. Pra gente até encerrar as perguntas que nós preparamos para você e abrir um talk, né? Para eles conversarem de lojista para lojista, que eu imagino que tem perguntas aí bastante curiosas sobre como Sim. você atua agora na sua loja. O que mais me deixa feliz, James, de receber você abrindo esse lugar da educação que vai ser o Frontcast para o nosso mercado mobile é que a gente costuma muito dizer, a gente tem até uma pulseira, que eu vou abrir para vocês depois, o Sérgio está usando ela aqui, que é somos o que fazemos, né? E é uma exortação que nós levantamos dentro da nossa casa, do minuto 1 que a gente se posicionou dentro do mercado mobile. Isso me assusta ou isso me conforta? Porque se eu sou o que eu faço, muito mais importa aquilo que eu realmente faço do que aquilo que eu falo. Isso. Então, ver você não só testificando toda a sua experiência com essa mudança, né, para rodar a sua loja 100% limpa, faz com que a gente veja também que você viveu esses desafios, você assumiu o risco de corrigir esse problema. Então, qual foi o maior desafio que você encara, que foi uma coisa que te sangrou neste processo, mas que valeu a pena? É a decisão. Formalizar hoje não tem nada a ver com acesso, não tem nada a ver com fornecedor. É uma decisão. A decisão foi o que mais me custou. Porque o medo me norteava. Então, eu tinha muito medo de que não desse certo. Era tudo que eu tinha. Uma família para sustentar. Filho. Um estilo de vida, porque quem vende iPhone muda o estilo de vida. E para regredir, você sabe que é algo muito difícil. Foi a decisão. Eu digo que não foram os ensinamentos, não foram os conteúdos, não foram os cursos, as mentorias que eu paguei, mas o que mais me custou foi a decisão. Foi falar assim, eu vou fazer isso a partir de amanhã. Quando eu falei, eu vou fazer isso a partir de amanhã, eu não sabia como ia ser o amanhã. Imagine chegando o cliente todo dia buscando um produto que eu poderia atravessar a rua e comprar, e eu falar, não tenho. Tinha cliente chegando na minha loja para comprar um celular que eu podia ter uma margem que eu já trabalhava com o maior preço de Salvador. Se vocês conhecerem alguém de Salvador, vocês vão saber que hoje em Salvador, Bahia, o meu preço é o maior, só perde para o Dayplace. E o cliente chegar na minha loja e eu tenho uma margem de R$1.000 a R$1.500 para vender um produto e eu falar, não tenho. Foi a decisão que eu tomei que foi o que mais me custou. Mas aquilo que vale muito é natural que custe muito. Então, para eu estar aqui hoje, eu seria um extremamente hipócrita se eu não vivesse aquilo que eu estou falando. Se vocês abrirem meu WhatsApp agora e mandar lá no meu WhatsApp da minha loja quanto custa um 17 Pro Max, já tem uma inteligência artificial respondendo, você vai ver quanto é que eu estou vendendo. Hoje o preço mais barato que eu vendo é 9.599, um de 256. O que mais me doeu foi isso. E eu sabia que podia ganhar, mas pelo princípio, pelo valor, a decisão que eu tomei, falei assim, eu não vou vender mais. Quando eu comecei a pregar e falar sobre isso, e hoje o meu intuito principal aqui para vocês é de conscientização. É de conscientização, gente, porque vocês têm muito a perder. Não vale a pena esse lucro momentâneo. É rápido, é fácil. Você compra barato, você vende barato, você tira o seu lucro. O trabalho é muito mais simples. Mas hoje o meu principal objetivo é de conscientizar. Hoje eu faço um trabalho de conscientização educacional e eu provo isso através da vida que eu levo, através da minha própria operação. Então, o que mais me custou foi a decisão de todos os dias poder ganhar mais naquele momento e falar não. Que privilégio receber você nesse primeiro momento que a gente está vivendo com o Frontcast, James, porque te ouvir falar com tanta convicção do quanto essa decisão transformou a sua vida, eu acredito que a mudança de comportamento, ela impacta mais do que qualquer transformação. Porque você pode transformar muitas coisas. Eu mesma transformei meu cabelo recentemente. Mas a mudança de comportamento, ela molda caráter. Sim. E é somente através do caráter que a gente começa a tomar decisões certas, ainda que ruins. Ruins para quem? Para nós. Ainda que não nos coloquem na posição de vantagem, né? Então, obrigada por esse tempo, Nada. por esse momento que você está compartilhando conosco, da sua experiência, dessa trajetória. Sim. E como você mesmo disse, sobre essa conscientização que é tão importante e que está tão alinhado com o que nós vivemos nos últimos 90 dias. Sim. E hoje a gente entrega como um encerramento, abrindo esse primeiro episódio do Frontcast. Com isso, como a gente está ao vivo aqui, né, com uma plateia
imensa de lojistas e de profissionais do mercado mobile, eu quero abrir para esse público te fazer 5 perguntas. Então, quem tem interesse, levanta a mão, tá? 5 perguntas. Pode fazer, galera. Eu acho que vocês estão curiosos. 5 Por favor, perguntas, não eu fique vou dar o acanhado. microfone. Eu quero que vocês Boa. façam as perguntas mais peculiares. As que mais vocês cabeludas. possam, as mais cabeludas. É fácil você falar a verdade quando você vive ela. Eu não Perfeito. preciso inventar nada. Vai estar muito fácil, muito prático, porque eu vivo. Então, não se sintam acanhados, podem perguntar, vai ser um prazer. Gente, antes de perguntar, nome da loja e de onde você veio. Vai ser bem importante, porque, como vocês sabem, é um podcast, vai subir no YouTube, então vai trazer uma Já se visibilidade para o promove seu aí, né? negócio Já foi a também. ideia de marketing aí, tá? É. Entendeu? Primeiramente, boa noite. Felipe, da ZNTech, aqui de São Paulo. A minha dúvida, acredito que é a maior dúvida de todos, né? A gente vê o quanto é importante a regularização, a gente vê que é um gargalo na maioria das lojas, né? Por isso, e a gente vê que é difícil ter lojas competindo no mercado dessa maneira. Então, por isso que algumas das vezes a gente acaba até se despreocupando, porque a gente sabe que são poucos que conseguem, por exemplo, o que você conseguiu. Mas o que me traz o que eu acho que todo mundo encontra tanta dificuldade é a compra regularizada. Tá. Né? Então, acredito que é isso o que mais eu tenho dúvida, né? É como a compra regularizada, principalmente dos lacrados. Né? Trabalhar com um seminovo, às vezes a gente consegue dar nota através de entrada, como é upgrade, às vezes do cliente, CPF. Agora, a compra do lacrado regularizada, eu ainda não consigo enxergar. Boa. Excelente pergunta, meu amigo. Sobre essa entrada fiscal do seminovo, ainda que você tenha entrada fiscal, se ele não tiver homologação Anatel, você não pode armazenar na sua loja. Ainda que você tenha nota fiscal, você não pode comercializar um produto telefônico dentro da sua loja se ele não tiver certificação Anatel, ainda que você tenha nota fiscal de entrada. Eu sei disso porque, como eu falei para vocês, eu paguei o preço disso. Eu tinha nota fiscal de entrada de todos os produtos e a Polícia Civil levou esses produtos não por ausência de nota fiscal, mas por conta da ausência da homologação Anatel. Então, você armazenar um produto na tua loja hoje que não seja Anatel, você pode sim perder essa mercadoria. Óbvio que a minha mercadoria não estava em exposição, não estava em estoque, eu estou recorrendo judicialmente e as chances eu acredito de eu recuperar. Agora, a sua primeira pergunta é possível você comprar esses produtos lacrados? Não existe importação que você consiga revender esses produtos. Todos os produtos que eu trabalho na minha loja, eles são homologados à Anatel. A gente compra de distribuidoras oficiais esses produtos lacrados, que o preço não é o que vocês pagam no mercado cinza, é muito maior, mas eu escolhi isso e, por incrível que pareça, eu posto todo dia no meu Instagram vendendo esses produtos e o ataque que eu recebo é mais dos lojistas falando que eu estou lesando o cliente. Sendo que eu compro mais caro, eu estou vendendo no preço mais barato do que a da iPlace, né? E eu recebo o lojista falando lá toda vez comigo. Tá roubando o cliente porque tá vendendo num preço superior. Só que ele não sabe que eu estou comprando muito mais caro. Então, não tem como eu trabalhar com o preço que ele trabalha porque ele compra mais barato. Então, hoje, a gente tem acesso a distribuidores oficiais dentro do Brasil. A gente compra com essas distribuidoras e hoje isso já é possível tranquilamente. Eu vivo isso. Legal. Para agregar a pergunta do Felipe, o seu público, você viu necessidade de mudá-lo ou não? Eu vejo que algumas lojas atendem público CD, podemos chamar assim, porque é como o mercado chama. Ok. Outros atendem públicos AB, AB, depende sim. da região e da zona em que você está localizado ali a sua loja. Você sentiu que, a partir da regularização fiscal, você precisou mudar o seu público Boa. e esse público paga mais e melhor? Boa. Ou os seus clientes se mantiveram? Boa pergunta. Então, bora lá. Como eu sempre falei, dentro da minha cidade, eu sempre trabalhei com preço acima da média. Então, quem comprava comigo sabia que eu não tinha o melhor preço. Então, eles já sabiam disso. Então, como eu comecei com pouco recurso, a estratégia que eu usei foi marketing. Então, humilde à parte, ter uma boa comunicação e marketing foi que, abaixo de Deus, me levou até onde eu cheguei. Então, eu já trabalhava com um público, eu já vendia aparelhos novos, só que a minha diferença de valor da minha cidade era mais ou menos de R$500 que eu trabalhava. Só que depois disso aumentou para R$1.000, a mais do que o preço do que o cinza hoje atua. Só que eu já trabalhava essa consciência. Só que essa pergunta é muito boa, porque hoje, na minha loja, não chega mais cliente perguntando ou trazendo o preço da concorrência. Eu acho que boa parte de vocês hoje sabe que nós estamos vivendo um leilão. Ela alçando na tua loja, alçando na tua, e quem pagar melhor, ela compra. Hoje, na minha loja, isso não acontece mais. E uma coisa que eu percebi é que é a narrativa, é a comunicação. Boa parte do mercado mobile é apenas uma comunicação. É todos os dias postar o preço dos iPhones no Story. O que é que você está transmitindo quando você faz isso? Que o valor é mais importante para você. Que a pessoa deve comprar de você
Porque o seu preço está mais competitivo. Se você abrir o meu Instagram todos os dias, eu não posto preço. Eu não posto o preço de iPhone. Talvez uma vez na semana eu vou lá e posto algumas ofertas, que tá tudo bem. Só que eu deixo muito bem claro para minha audiência que aquilo que eu estou vendendo não é preço. E quando você muda a sua narrativa e você muda a sua comunicação, Laís, você começa a atrair outro tipo de público. Porque agora o meu conteúdo é... Você sabe qual é a diferença de um produto do Mercado Cinza para um produto Anatel? Você sabe quais são as implicações que você pode ter se você comprar um produto que não tiver nota fiscal? Então, um cliente que tem como valor em princípio a segurança, você acha que ele vai comprar com quem? É como eu sempre falo, se preço fosse norteador de resultado, a iPlace estava pobre. Isso é muito bom o seu posicionamento. Está muito alinhado com o que a gente vive também através da Temfront. Nós somos o sistema hoje com o preço mais agregado. Verdade, isso é verdade. Isso é verdade, eu sei disso. Não é para você concordar, James. Não é para ninguém concordar. Mas vale a pena. É natural que aquilo que vale muito custe muito. Exatamente. Legal. E isso acontece porque nós... Eu até brinquei hoje com um colaborador falando que tem um poeta que tem uma frase que me inspira muito. Esse poeta é o Homem-Aranha. E ele fala que com muitos poderes, grandes responsabilidades. E isso foi o que norteou a Temfront desde o início. A gente nunca quis ser o mais barato, a gente quis agregar valor. Boa. E agregando valor, isso tem um preço. É um preço para manter a equipe, é um preço para manter a operação. Então, se a pessoa que procura o mais barato, seja com o James ou seja com a gente, ela não consegue entender o valor do nosso negócio. Total. E isso vai prejudicar ela, porque ela não está pronta para receber o que a gente consegue oferecer. Exato. Né? E só para poder não amedrontar vocês, gente, eu quero que vocês saibam que tem um cliente hoje que ele vai comunicar exatamente com você. Tem um cliente hoje que vai preferir comprar com você e não vai querer comprar comigo, porque nós somos diferentes. Tem pessoas que têm norteadores diferentes. Então vai ter gente que vai preferir comprar com você. Só que o que você precisa? Ser visto. Então, quando você começar a emitir opinião, comunicar, criar conteúdo, tem pessoas que falam assim, não, eu vou comprar com nosso amigo ali porque eu gostei dele. E ela não vai mais cogitar sobre a questão do preço. E se o cliente estiver buscando só preço, esse cliente não vale a pena. Porque se ele compra na sua mão por preço, quem vender mais barato, ele vai te trocar. Então, você tem sempre que buscar relacionamento ao invés de troca, barganha. Boa noite, me chamo Rogério. Laís, Sérgio, parabéns pelo projeto. Obrigada. James, entendendo aqui que até uma alegria para mim ver tanta gente nova empreendendo. Né? Quando eu falo de novo, tenho próximo de 50 anos, o pessoal, você é novo. Conversei com alguns aqui. E eu vejo a dificuldade hoje que é empreender. A gente empreende há 25 anos. Né? Eu venho de um caminho de banco, do mercado financeiro. Laís falou um pouquinho de futebol. Eu já atendi aí mais de 150 atletas, estrangeiro, brasileiro, muita coisa disso, a gente conversou muito sobre isso, Vários né? corintianos. Muitos. James, a minha pergunta é o seguinte, quando você começa a empreender, claro que tem os sonhos, os objetivos, né? E aí você disse de legado também, mas você não sabe quais são os caminhos. Acontece muito, as pessoas querem vender, ter lucro e não sabe. Ela tem um contador, às vezes, que ele é pago para emitir uma nota, para emitir a nota e paga o imposto. E o simples. Eu queria que você desse 3 dicas de como essas pessoas podem começar a entender isso, iniciar esse processo de regularização. Essas 3 perguntas eu vou responder de uma maneira prática sobre o que eu fiz. Então, você sabe que existem muitos eventos sérios, eu falo, que vão ter profissionais que são sérios. Parte do processo da minha formalização tem, de fato, 3 pilares. Eu precisei de alguém para poder me instruir e me mostrar esse caminho. Eu precisei de um contábil e de um jurídico. Essas 3 peças foram fundamentais para estar aplicando isso hoje dentro do meu negócio. Então, eu fiz uma escolha há 3 anos atrás de um bom contador que entende do negócio. Perfeito. Porque não adianta você ter um contador que ele só vai emitir ali as guias e ele não pode te ajudar com nada dentro da área de atuação que você tem. É como você contratar um médico oftalmo para poder fazer uma cirurgia de braço. Não faz o menor sentido. Você percebe que falar sobre a coisa certa é perigoso? Porque se esse evento aqui fosse sobre como te ensinar a sonegar mais, eu te garanto que estava lotado. Se eu arranjasse alguma solução para poder você não ser pego na malha fiscal, isso aqui estava lotado. Tinha de nem gente. lugar para sentar. Tinha nem lugar para chão. sentar. Se eu te ensinasse, te passasse como você, estratégias de como você aumentar as suas vendas de uma maneira que dá para esconder, ia ser maravilhoso, isso aqui ia estar lotado. E eu gosto muito disso, porque a gente vem falando há um tempo. Tem um tema que o mercado mobile foi esmagado por essas informações. No nosso último encontro, e aí a partir daqui, para quem for editar depois, a gente pode continuar a partir daqui. Sim. No nosso último encontro, nós falamos de posicionamento e marca. E o quanto é importante o seu posicionamento estar alinhado com a sua marca. Por que eu trago isso para essa resposta, né, que você deu ao Rogério sobre quem você buscou para te orientar?
o nosso mercado mobile dá ouvidos para pessoas que não são especialistas naquilo que falam. É verdade. A pessoa gravou um vídeo falando daquilo que deu certo para ela e vocês já dão palco. Por que isso é sério? Porque se eu busco regularizar a minha loja, eu não vou atrás de um médico, eu vou atrás de um contador. Isso. Se eu busco vender mais, eu não vou atrás de um advogado, eu vou atrás de um especialista em vendas. E a gente confunde muito status, presença digital e seguidores no Instagram com conteúdos produzidos que geram transformação a partir de uma especialização. Exato. O principal propósito e objetivo do Código Mobile é trazer à luz da consciência de vocês, de que vocês precisam dar ouvidos para pessoas que se desenvolveram e buscaram conhecimento através da educação. Exato. Tá? Esse é um ponto que a gente convidou o James para falar, justamente porque é através da experiência dele que ele consegue compartilhar com vocês e dar conscientização sobre como vocês podem formar conhecimento. Tá? Eu costumo dizer que informação todo mundo pode ter, certo? Sim. Inclusive, a gente já não está mais na era da informação. Porque a informação você tem no YouTube, você tem nas ferramentas de IA, você tem no vizinho, no lojista, no colega. Isso é importante, gera informação. É um conjunto de informações que vai gerar conhecimento. E é através desse conhecimento que você vai conseguir entender o que serve para você e o que não serve. A pergunta que eu quero que vocês reflitam a todo tempo é que Aquela pessoa que tem o poder de te influenciar vive princípios e valores que a sua casa é norteada? se sim, siga essa pessoa. Se não, encontre pessoas que te influenciem de acordo com aquilo que você acredita. Mas antes de encerrar com você, eu vou falar para eles que eu tinha liberado 5 perguntas, mas deu o nosso tempo. Eu recebi uma plaquinha aqui, ó, fim. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. E aí, eu acredito que a gente recebeu perguntas muito inteligentes e a gente conseguiu tirar as maiores dúvidas que Boa. nós temos hoje, principalmente sobre margem, principalmente sobre propósito, o porquê fazer e o quanto isso impacta realmente no resultado. Eu sou muito grata pela sua presença, principalmente por você se dispor a vir de outro estado, aqui para a capital, falar com tanta gente, se desafiar no ao vivo, no nosso primeiro Frontcast. Que o Senhor te proporcione abundantemente tudo aquilo que você serviu para nós hoje. Eu te agradeço. Eu não sei, eu queria até citar 2 coisas aqui para a gente encerrar o podcast com vocês, que, como o próprio James falou, falar das coisas que o mundo quer ouvir, além de lotar salas, faz com que as coisas sejam fáceis, né? Mas quando você fala daquilo que desafia a consciência e a transformação de caráter, a gente enfrenta desafios silenciosos que ninguém daqui da sala sabe. Mas eu hoje pedi, né, fiz um levante em oração para 2 pessoas. Uma pessoa do meu time, que é o Pedro, que vocês todos conhecem, é o menino do vídeo, é um querido, amado por nós, um jovem que está em ascensão. Desde que ele passou a se comunicar mais nas redes sociais, ele vem enfrentando desafios através de desafios. E hoje ele não pôde vir porque ele está em recuperação da sua saúde. Então, foi um dos pontos que nós vivemos essa semana, né? Todas as vezes que alguém de nós não está bem, né? Não está ferido por algum motivo, é como se a gente estivesse também. E o James está aqui, gente, eu posso falar, né, James? O James está aqui com a esposa internada no hospital. Ela também está em recuperação, graças a Deus. Também levantamos em oração para ela. E nada disso que a gente vive aqui é por nós. Nós permanecemos em Cristo, porque é Ele que nos chamou para esse lugar. Para a gente falar daquilo que ninguém quer. Ainda que difícil, ainda que estreito, ainda que vocês não gostem do que está sendo dito ou gostem da gente. Mas a gente foi chamado para esse lugar, então eu quero agradecer muito especialmente o James por se dispor a estar aqui falando com vocês diante do que ele está vivendo dentro da casa dele. James, eu sou muito grata por você estar aqui conosco. Agora a gente está chegando ao fim do nosso Frontcast, o primeiro podcast originado pelo Código Mobile e tudo que nós vivemos nesses últimos 90 dias. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que vai te ouvir, não só quem está aqui, mas para onde quer que Deus leve essa mensagem, o que você tem para falar para o nosso mercado e para esses empresários que estão buscando essa regularização fiscal. Eu só tenho 2 coisas para poder falar. Enquanto eu vinha para cá, eu estava refletindo sobre por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E tem uma passagem, eu estava falando com o Sérgio, antes de a gente vir para cá, que é chamada Pesca Maravilhosa, e ela fala sobre Pedro que está pescando e ele passa a noite toda pescando e ele não pesca nada.
E aí, em determinado momento, Jesus se apresenta, pede o barco dele, e aí Jesus ensina, e depois pede para Pedro voltar a pescar. E Pedro fala, mas eu pesquei a noite toda e não pesquei nada. Por que agora vai dar certo? E aí Pedro pesca, e ele tem uma pesca abundante a ponto de a rede se romper e os barcos quase irem a pique. Só que o mais interessante dessa história é que, após isso tudo, Pedro abandonou o barco e os peixes. O que me chama a atenção é o fato de Pedro abandonar tudo. Qual foi a experiência que ele teve para que isso fosse tão impactante ao ponto de ele abrir mão daquilo que ele tanto passou a noite para poder pescar? Foi que eu entendi que não é sobre peixes. Porque após aquele momento, Pedro vai viver um propósito. Porque Jesus fala para ele, você agora não vai ser pescador, mas vou fazer você pescador de homens. Então, eu sei que estar aqui, eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar. E não é sobre peixes, é sobre pessoas e propósito. Então, se hoje eu estou aqui, é única e exclusivamente com esse intuito. Eles me convidaram, vocês estão aqui. Então, eu quero agradecer de fato a oportunidade ao Sérgio, a Laís, e existe um propósito nisso daqui. Cada um de vocês tem família, vocês não são ladrões, vocês estão aqui porque querem fazer a coisa certa, vocês só não têm, talvez, o caminho para isso. Mas só o fato de vocês estarem aqui já valida, de fato, o que vocês desejam. Então, eu estou constantemente lá no Instagram, criando conteúdo, única e exclusivamente para conscientização. Todo o meu conteúdo é mostrando que é possível. Então, me sigam, Nobre James, me segue lá. O William já me segue, já está experimentando um pouco dessa jornada. Me segue lá, Nobre James, e como oportunidade, Laís, pode me chamar, eu acabei de postar no story, uma oportunidade de você bater um papo comigo, para poder eu entender sua operação, e aí você vai lá no meu story agora, clica lá, a gente vai conversar, trocar uma ideia, e eu poder te direcionar para as melhores pessoas, principalmente o melhor sistema. Obrigada, James. Valeu, sim, mas já deu tudo certo.